paz do Senhor. Já estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Deus abençoe cada vida. Eu não sei o que ele viu em mim. Deus em Cristo abençoe cada casa, cada família. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu. Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, já estamos Não entendo por ao vivo, como vive o Senhor. O grandão da Galileia, eu não sou ele já está no nosso meio aqui, nesta noite de quarta-feira. assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Que Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a família de vocês. Vou estar começando daqui a pouco. Vamos estar começando daqui a pouco. Glória ao Senhor Jesus, porque o Senhor nos concede este privilégio, né, de estarmos mais uma vez juntos para exaltarmos e bendizermos ao seu santo nome, da beleza da sua santidade. Glória a Deus. Você que está comigo, né, já está entrando aí comigo, você que puder compartilhar, por gentileza, compartilha. Paz, Senhor. Irmã Elaine Alves também já está conosco, já os nossos irmãos e nossas irmãs que também já estão conosco aqui no TikTok. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês de uma forma toda especial nesta quarta-feira. O grandão da Galileia já chegou no nosso meio. Glória a Deus. O grandão da Galileia já está conosco. Deus em Cristo abençoe vocês de uma forma totalmente grande. Minha irmã, minha amiga de longas datas, irmã Vânia, Pai do Senhor. Glória a Deus, vamos orar. Pamela. Glória a Deus. Gente, vamos começar. Eu vou ser rápido aqui. Vamos começar naquilo que o Senhor tem para nós. Eu estava agora à noite na rua, glória a Deus, junto com a minha esposa, e o Senhor Deus colocaram no meu coração este trabalho de 2 dias, glória, que estaremos fazendo, glória a Deus, este trabalho de 2 dias que estaremos fazendo, a qual o Senhor disse para mim na mesma hora: o grito da misericórdia. O grito da misericórdia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver várias referências bíblicas no que diz respeito ao grito da misericórdia. Glória a Jesus. E depois, no final, eu estarei orando os pedidos de oração
Eu estarei orando pelos pedidos de oração. Estaremos orando ao Senhor Jesus ainda hoje aqui. Glória a Deus. Nesta quarta do grito da misericórdia. Então, eu perguntei ao Senhor Jesus: Senhor, o que tu queres falar conosco nesta quarta-feira, nesse fechamento de quarta-feira? O Senhor Deus me levou até 1 Samuel, capítulo de número 1. Todos nós conhecemos o 1 Samuel, capítulo 1, meu amigo, pastor Evandro, da cidade de Registro. Que Deus abençoe a vida do Senhor, toda a sua casa, toda a sua família, de uma forma especial. Olhamos para 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, faz parte de um livro chamado livro teocrático, a teocracia. Quando olhamos para 1 Samuel capítulo 1, nós logo vamos deparar, nós logo vamos ver a história de aflição, a história de combate dentro da sua própria casa, entre Ana e Penina. Todos nós conhecemos essa história. A Bíblia está dizendo para nós, minhas irmãs e meus irmãos, que dentro da casa de Ana vai haver esta guerra existencial. Penina tem muitos e Ana não tem nada. E pelo fato de Ana não ter nada, Ana se entristece. E pelo fato de Ana não ter nada, Ana começa a se entristecer. A sua alma está angustiada, a sua alma está amargurada. Você vai perceber que quando olhamos para 1 Samuel capítulo de número 1, quem está buscando a Deus não é quem tem, não é quem possui, mas é que não tem nada, mas é que não possui nada. Oh, glória a Deus. Ana vai buscar ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Eucana, que ela é levita, Eucana fazia parte de uma clã levítica. Eucana, ele sobe ao templo de ano em ano. Ele sobe até Siló para apresentar a Deus um culto. Ele sobe até Siló para apresentar a Deus uma adoração. Parece que estou vendo. Chegava o Natal e Eucana não ficava empolgado. Parece que estou vendo. Chegava o Ano Novo e Eucana não ficava empolgado. Mas quando chegava as 3 festas anuais judaicas, a primeira festa, a festa do Pentecoste, a segunda festa, a festa da Páscoa, a terceira festa, a festa do Tabernáculo, Eucana ficava empolgado. Eucana ficava o ano todo se preparando para a festa da Páscoa. Eucana ficava o ano todo se preparando para a festa do Pentecoste. Eucana ficava o tempo todo se preparando para a festa do Tabernáculo. E lá vai Eucana, ele coloca a melhor roupa. Lá vai Eucana, coloca o melhor sapato. Lá vai Eucana, pega o seu caiaque e passa, e vai para a igreja, e vai para o templo em Siló. Ele vai adorar o Senhor, ele vai buscar ao Senhor. Mas enquanto Eucana está subindo para adorar, dentro de casa está tendo uma guerra, dentro de casa está tendo conflito. Antes que eu continue aqui, realmente, o pastor Evandro colocou aqui, de fato, quando o Senhor colocou isso no meu coração, o grito da misericórdia, automaticamente o Senhor me fez lembrar do Bartimeu. Hoje eu não vou estar pregando sobre Bartimeu, eu vou estar falando do Bartimeu amanhã. Hoje realmente existe muitas palavras no que diz respeito ao grito, e o pastor até, ele colocou aqui, pegando carona, ele colocou, Bartimeu gritou, Jesus respondeu, Ana gritou no silêncio, Deus bradou, Davi gritou, Jesus deu vitória. Realmente, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, os seus 1189 capítulos da Bíblia, vamos ver de fato que muitas pessoas gritaram desesperadas, o grito da misericórdia, e Deus ouviu. Porque no grito da misericórdia é assim, você grita e ninguém te ouve, você pede e ninguém te ajuda, você clama e parece que ninguém está te vendo, e parece que ninguém está te ouvindo. É o grito da misericórdia. E no grito da misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs, você ora a Deus de madrugada e pode ter certeza que pela manhã a resposta já vai chegar. No grito da misericórdia, o Senhor não deixa você passar fome. No grito da misericórdia, o Senhor não deixa você passar sede. No grito da misericórdia, tem livramento de morte para tua casa. No grito da misericórdia, o Senhor te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse
Esse é o grito da misericórdia. Oh, glória a Deus. E eu estava na rua e o Senhor falou para mim: meu filho, aplica a respeito de Ana. Aí alguém vai dizer: ô pastor, mas a Bíblia não diz em nenhum momento que Ana vai gritar. Ana não grita do lado de fora, mas Ana está gritando do lado de dentro. Esse grito de Ana não é um grito para todo mundo ver, mas esse grito que Ana está gritando é um grito existencial. Ana está passando prova, mas está dizendo: eu não aguento mais. Ana está passando luta, mas está dizendo: eu não aguento mais. E você vai perceber que agora, quando Eucana está subindo para o templo, ele está indo para a igreja. E quando Eucana está indo para a igreja, a Bíblia diz que a Penina começa a afrontar Ana. Penina começa a brincar com a fé de Ana. Penina são aquelas pessoas que têm e que apesar daqueles que não têm. Penina é aquela pessoa que possui e quer maltratar quem não possui. Não tem problema, deixa a Penina dar risada, deixa a Penina zombar, porque enquanto Penina está zombando, Deus está caprichando no projeto chamado Samuel. Ninguém sabe que Samuel vai nascer, ninguém sabe que Samuel está chegando, mas Deus está caprichando no projeto chamado Samuel. E o interessante é que o nome Samuel significa Deus ouve. Oh, glória, você percebe que é na maior prova que você passa que Deus, ele te ouve. É na maior prova que você enfrenta da tua vida que você ora mais, que você jejua mais, que você desce na oraria mais, que você busca mais. Alguém vai criticar Penina, mas quando eu olho para a Bíblia, igreja do Senhor, eu começo a entender que se não fosse a perseguição de Penina na vida de Ana, Ana nunca teria colocado um voto diante de Deus. Você percebe que a Penina está perseguindo Ana e Ana está colocando voto no altar de Deus. Você percebe que a Penina está afrontando Ana e Ana está colocando voto no altar de Deus. Oh, glória a Jesus! Oh, glória! Sem voto, Ana permaneceria estéril. Sem voto, Ana não ia orar. Sem voto, Ana não iria buscar. Mas Penina não presta sim. Você percebe que Deus usa até pessoas que não prestam. Deus usa até pessoas ímpias. Deus usa até pessoas que afrontam você para promover o teu milagre chamado Samuel. Samuel está chegando aí. Samuel vai nascer. O que eu acho lindo é, aleluia, em 1 Samuel e 2 Samuel, é que em nenhum momento você vai ver o nome dos filhos de Penina. Mas você pega a Bíblia, 1 Samuel está lá, filho de Ana. Você pega a Bíblia, 2 Samuel está lá, filho de Ana. Cadê os filhos de Penina? Oh, glória, porque ela tem número, mas ela não tem promessa. Ana não tem nada, mas Ana carrega a promessa na cabeça. Ela é baracia vaia. E enquanto eu carregar promessa na minha cabeça, pode vir Penina, pode vir Sambalate, pode vir Tobias, pode vir Gessim, pode vir quem for. A promessa está na tua cabeça. Ninguém vai paralisar o teu milagre de nascer. O teu milagre vai nascer, vai ser gerado dentro de você. De repente você está dizendo: pastor, eu estou passando essa prova. Você não sabe, mas você está passando por uma gestação espiritual. Eu não sou mulher, mas eu entendo um pouquinho. Você que é mulher sabe o que eu vou dizer. A mulher passa pelas suas contrações, ela sente a dor, e o marido vai dizer: vai nascer, mas ainda não nasce. Ela sente vontade às 3 horas da madrugada para comer uma melancia. Ela sente vontade. Isso faz parte da gestação feminina, faz parte para gerar. Sentimos vontade de crescer, sentimos vontade de chegar. É porque estamos na gestação espiritual. Oh, glória. E você percebe que passa a primeira semana,
Passa a segunda semana e a mulher está lá. Ela precisa de um cuidado especial, porque o milagre está dentro dela. A criança está dentro dela. Oh, glória, está lá. A história diz que Ana vai colocar um voto em oração. Oh, glória. Em primeiro ela vai descer, para depois ela colocar um voto. Ela está de joelho e está colocando um voto diante de Deus. Deus está usando a afronta de Ana para promover Ana para o altar. Sabe que Deus está querendo de Ana? Ana, eu quero você no meu altar. Então eu vou usar quem não gosta de você para te colocar no altar. Então eu vou usar as afrontas, porque eu sinto saudade da oração das 3 horas da madrugada. Eu sinto saudade da oração ao meio-dia. Eu sinto saudade da oração ao meia-noite. Então eu vou usar peninas para te afrontar. Eu vou usar peninas para dizer verdades na tua cara que você não gosta. Eu vou usar peninas para confrontar você, oh Ana, para que você volte ao momento de oração. Para que você volte à vida de oração. Antes eu orava às 3 horas, não oro mais. Antes nós buscávamos meia-noite, não buscamos mais. Porque a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre ossos e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração. Deus sabe quem você é. Ele sente saudade de você no altar. Eu vou usar penina. Oh, glória. Você percebe uma coisa aqui, igreja? É que Ana não está gerando, mas está orando. Ana não tem filhos, mas está orando. Ana, oh glória, o desejo de Ana é carregar uma criança no colo, mas ela não tem, mas ela vai orar, oh glória, porque a falta de recurso não tem poder de me impedir a descer na oração, porque a falta de algo que você precisa não pode paralisar você na oração. Eu não tenho o que eu quero, mas eu preciso descer na oração. Eu não tenho o que eu quero, mas eu preciso descer na madrugada. Eu preciso buscar o Senhor. Entenda uma coisa esta noite, igreja, segundo a Bíblia, Deus não depende de cenário perfeito para gerar milagre. É na prova, Ele vai gerar milagre. É na prisão, Ele vai gerar milagre. É na porta fechada, Ele vai gerar milagre. É com o ventre fechado, Ele vai gerar milagre. Se você pegar 1 Samuel, o texto é claro em dizer, e Deus, não foi Penina, foi Deus, não foi Eucana, foi Deus. A Bíblia diz, e Deus fechou a madre de Ana. Eu perguntei, Senhor, por que tu está fechando a madre de Ana? Não foi Penina que fechou, foi Deus. Oh glória, não foi Eucana que fechou, foi Deus. Você percebe a verdade no texto bíblico. Em 1 Samuel, é que a mesma mão que fecha o ventre é a mesma mão que abre o ventre. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o momento de fechar e Deus sabe o momento de abrir. Se Ele está fechando, é porque Ele está te livrando de coisas piores no teu futuro e você não está entendendo, porque a mão de Deus está fechando. Você percebe em Êxodo, a Bíblia diz que Deus está endurecendo o coração de Faraó. E eu sempre perguntei, Senhor, por que tu está endurecendo o coração de Faraó? Eu perguntei, Bíblia, Senhor, por que tu estás fechando a madre de Ana? Glória, Deus está testando a busca de Ana. Glória a Deus. Vai existir momento da nossa vida que a mão de Deus vai fechar. E você está orando para Deus abrir, mas a mão está fechando. E você está buscando para Deus abrir, mas a mão está fechando.
Quando olhamos para 1 Samuel, a impressão que dá é que parece que Deus está contra Ana, mas não, senhores e senhoras. Deus não está contra Ana, mas Deus está promovendo Ana dentro da guerra dela. Ô pastor, e por que Deus está fechando a madre? Deus ele fecha. Ô glória, ele vai fechar coisas na nossa vida que nós não vamos entender. E a impressão que dá é que parece que Deus não está a favor de mim. Parece que eu estou orando e Deus está fechando. Eu estou buscando, irmã Camila, irmã Érica, irmã Elaine, irmã Ivane, pastora Sara, parece que a gente busca. E cadê Jesus? Você percebe que a porta é estreita. Você percebe, oh glória a Deus, que a vida cristã não é só rosas, também é espinho. Seria muito fácil você ir para a igreja, você sair da igreja e já está na tua conta bancária aquilo que você pediu. Seria muito fácil você sair da igreja e lá na sua casa o teu esposo que foi embora já voltou. Seria fácil demais a vida cristã. Sim, eu vou fechar algumas coisas na tua vida. Você percebe que Deus não depende de cenário favorável. Deus não depende de cenário perfeito para fazer. Ele é Deus. Você percebe que naquele tempo antigo lá atrás, quem é mais antigo do que eu aqui vai saber do que eu estou falando. Você percebe que um tempo lá atrás, o evangelho, a pregação não era uma pregação teológica. A pregação não era uma pregação, oh glória a Jesus, com muitos detalhes. Não, senhores e senhoras. A pregação era simples. Mas você perceba que tinha salvação de almas. O demônio era expulso. As pessoas não usavam a nossa fé para brincar com a nossa fé. As pessoas não usavam a nossa fé para ficar tirando sarro da nossa fé. Você abre a internet e você vê por aí pessoas que usam a nossa fé para zombar de nós, pessoas que usam a nossa fé para tirar piada do crente, fazer piada do pastor, fazer piada do pregador. Você percebe que naquele tempo não tinha essas coisas. Você percebe que naquele tempo você pisava o pé na igreja e Deus revelava já para o pastor se estava em pecado, ficava de banco, não pegava no microfone debaixo do pecado, não tomava a santa ceia debaixo do pecado. Você percebe que naquele tempo as pessoas tinham temor e tinha tremor em entrar numa igreja, porque sabia, se eu entrar ali, Jesus vai revelar o meu pecado. Hoje em dia virou bagunça. Peca e salva o altar, peca e toma ceia, peca e não fica de banco. Meu Jesus de Nazaré, você percebe que as coisas mudaram, mudou muita coisa dentro das igrejas, mas Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o Deus de eternamente. Ele não mudou. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fui criado na escola bíblica dominical. Assim como muita gente está aqui, eu fui criado no culto de doutrina, há princípios, há valores. Nós não podemos perder os nossos princípios. O real, verdadeiro princípio é a palavra de Deus. O real, verdadeiro princípio é o culto de doutrina. O real, verdadeiro princípio é a escola bíblica dominical, é oração. Nós não podemos perder isso na nossa vida. A oração, a palavra de Deus. Deus não depende de um cenário perfeito para gerar. Você percebe que sobre uma perspectiva bíblica, sobre uma perspectiva teológica, 1 Samuel, Ana está estéril, Ana está sendo humilhada, Ana está sofrendo, mas dentro desse contexto de prova, Samuel vai nascer. Você perceba em Êxodo que o mar está fechado, ninguém consegue passar pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho ele é grande e extenso, segundo a geografia bíblica. Minha irmã em Cristo Jesus, ali no estado da Bahia, irmã Juliana, eu vi também aqui a pastora Sandra Nascimento, que já está voltando para São Paulo.
Paulo, ó glória. Pastora Sandra, Deus abençoe. Você perceba, irmãos e irmãs, que dentro de uma geografia bíblica, quando olhamos para o Mar Vermelho, a gente vai ver que o Mar Vermelho era tão extenso que o povo de Israel, eles colocaram os pés para atravessar o Mar Vermelho, oh glória, a 1h da madrugada, e chegaram do outro lado às 4h da manhã. Foram 4 horas andando ao Mar Vermelho, oh glória. O mar está fechado. A Bíblia diz que a nação de Israel está acampada em Pierote, e a glória de Deus, os inimigos estão atrás, e Moisés não está entendendo nada, e o mar está fechado, e os inimigos está atrás, Israel está paralisado. Moisés não está entendendo, e Deus está dizendo: Moisés, fica parado, o mar está fechado, fica parado. Deus, mas os inimigos estão chegando, fica parado, Moisés. Deus, mas inimigos vão me matar, fica parado, Moisés, porque eu vou confundir os teus inimigos. Dentro desse cenário desfavorável, Moisés, eu vou abrir o Mar Vermelho. Quando olhamos para João, capítulo 11, a Bíblia diz que Lázaro está morto há 4 dias. Jesus está longe de Lázaro, oh glória. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro está todo enrolado, oh glória, está todo enrolado, porque Jesus não estava ali. Ele está enrolado porque Jesus não estava ali. Alguém pegou? Ele está todo enfaixado porque Jesus não estava ali. Ele estava morto porque Jesus não estava ali. Se Jesus estivesse ali, ele já estaria vivo. Se Jesus estivesse ali, ele não estaria enrolado. O que tem de gente enrolada, porque não coloca Jesus na sua vida. O que tem de casamento enrolado, o que tem de família toda enrolada. Enrolada na dívida, enrolada na prova, enrolada na fofoca, enrolada na calúnia, enrolada na perseguição ministerial, porque não coloca Jesus ali. Quando você coloca, quando eu coloco Jesus no começo da minha vida, eu vou ter Jesus no final da minha história. Devemos colocar Jesus. Oh Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o povo está chorando lá. O povo está chorando porque o povo não acredita mais que Lázaro vai ressuscitar. Por que não, pastor? Porque segundo uma cultura judaica vai dizer que o primeiro dia eles acreditavam, o judeu, eles acreditam que a alma de quem morreu ficava passeando sobre o morto no primeiro dia, no segundo dia e até o terceiro dia. Oh glória, a alma de quem morreu ficava passeando sobre o morto de quem morreu. Mas no quarto dia eles não mais acreditavam. Por que, pastor? Deus não chega no primeiro dia, é fácil. Porque Deus não chega no segundo e terceiro dia, porque é fácil. Deus vai chegar no momento de impossibilidade. Deus vai chegar no momento de escassez. Um momento que alguém vai dizer: não dá mais certo, não tem mais vida, acabou o casamento, acabou a história. É nessa hora que Deus vai chegar. É nessa hora que Jesus vai chegar para mudar o sistema humano, para mudar as opiniões formadas. Lázaro, levanta e vem para fora. Lázaro, eu não vou entrar aí dentro, porque a ordem eu já dei. Você só precisa levantar da onde você está. Você precisa sair dessa zona labaracia, dessa zona de conforto. E você precisa levantar, porque eu tenho um mistério com você. No meio da tua família, porque eu tenho algo com você nessa igreja, nessa cidade. Diz a boca de Deus aqui: Deus vai colocar a chave da cidade na mão de uma pessoa que está me assistindo aqui agora. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Essa obra foi Deus que começou, e Deus é fiel para cumprir a promessa que está sobre a tua cabeça. Meu amigo pastor Jailson Silva,
presidente de um grande ministério aqui na Baixada Santista, São Paulo, junto com a sua esposa. Estivemos alguns dias atrás pregando na igreja do pastor Jailson. Humilde, bênção de Deus, pastor. Deus abençoe o senhor. Lázaro veio para fora. Em Juízes capítulo 7 você percebe que Deus ele vai reduzir o exército dos gideonitas para receber vitória. Deus vai reduzir. Eu não quero muita coisa, eu quero pouca coisa, porque eu vou usar coisas poucas. Deus não usa grandeza, Deus pega coisas poucas, coisas pequenas. Ninguém dá nada porque grita muito, ninguém dá nada porque é afobado demais, ninguém dá nada porque quer fazer enxame. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa hoje, e uma vez eu ouvi uma fala indecente contra a minha vida. Uma vez eu ouvi uma palavra contra a minha vida dizendo: você faz essas coisas de oração em grupo, de trabalho profético, porque quer se aparecer, quer se amostrar. Simples, que não conhece a tua vida, que não conhece os teus bastidores, que não conhece a tua prova, que não conhece a tua dor, que não conhece o teu processo, sempre vai querer se intrometer na tua história. E eu disse para minha esposa: na verdade, eu nunca fiz isso para me aparecer. Eu prego a palavra desde os meus 12 anos de idade. Desde pequeno eu prego a palavra. Eu já faço live há muito tempo já, esses trabalho profético. E uma vez falei: Senhor, eu vou parar com esse negócio de live, eu vou parar com esse negócio de orar em grupo, de trabalho profético. E eu não consegui parar. Por que não, pastor? Porque eu sinto sede do altar. Eu não estou falando aqui de púlpito. Há uma diferença entre púlpito e altar. Púlpito é onde os homens sobem. Agora altar é onde a presença de Deus desce. Eu sinto sede do altar. E quem nasceu do altar não consegue ficar com a boca fechada. Quem nasceu do altar não tem lugar para pregar. Eu vou pregar na rua. Não tem lugar para pregar. Eu vou fazer culto livre. Não tem lugar para pregar. Eu vou abrir minha live. Vou dar lugar para Jesus. Porque enquanto você dá lugar para Jesus aqui, você está alimentando a tua fé. É uma respiração espiritual. Oh glória, a oração, a palavra, o glória e o aleluia é o oxigênio espiritual. É uma calachuia vácia, uma calabaca tacalabá, ele barassi ravaia, é calaparachu de revaia. Oh glória, nós estamos se preparando para em breve se encontrar com o noivo, se encontrar com o noivo Jesus. E será no abrir e piscar de óleo. E a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Olha o que diz a Bíblia: quem tem ouvido, isso aqui não é ouvido físico, quem já estudou um pouco sobre o ouvido vai entender que o ouvido é constituído em 3 partes. A primeira parte é a orelha, chamado de orelha externa. A segunda parte é chamado de ouvido interno. A terceira parte é chamado de tímpano. O tímpano é a parte mais profunda do ouvido, porque na verdade orelha é o que está do lado de fora e ouvido é o que está do lado de dentro. Você percebe que em nenhum momento o texto vai dizer: quem tem orelha que ouça. Quem tem orelha que ouça. Procura na Bíblia dizendo quem tem orelha que ouça. Ô pastor, por que Jesus não está dizendo quem tem orelha que ouça? É porque a orelha está do lado de fora e o ouvido está do lado de dentro. Ouvido se fala segundo a própria simbologia bíblica. Ouvido se fala de intimidade. Jesus está dizendo na sua palavra: quem tem ouvido, quem tem intimidade para me ouvir, que ouça o que eu digo à minha igreja, porque só consegue ouvir a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Só consegue ouvir a palavra de Deus. Só consegue ouvir, irmão Bete, pode ser, só consegue ouvir a verdade bíblica do
do Senhor. Oh glória, a Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir que ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aqui não é o ouvir fisicamente, mas isso aqui se trata de uma audição espiritual. Tanto que naquele grande dia, nem todo mundo vai ouvir o som da trombeta, porque existem pessoas que não estão com o ouvido sensíveis e ungido para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir ao Senhor, nós precisamos ungir os nossos ouvidos. Ora vem, e agora é em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se tem adorador aqui, jogue a mão na tua casa e diga que nem Isaías: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se tu quer que eu pregue na rua, eu prego. Se tu quer que eu pregue na favela, eu prego. Se tu quer que eu pregue na cadeia, eu prego. Eu prego, oh glória, porque quem nasceu no altar não escolhe onde ir, não escolhe para onde vai. Uma folha, oh glória, não é a folha que leva o vento, mas é o vento que leva a folha. Vento, dentro da tipologia bíblica, o Espírito Santo e folha é você e eu. Não é você que escolhe, não é como você quer, mas é como o Senhor quer. Como Deus, Ele quer, Ele vai te levar, oh glória, Ele vai conduzir você. E para me fechar, meus irmãos, a minha participação, porque eu já falei demais para o meu tamanho, para me fechar aqui a minha participação, porque amanhã ainda às 14 horas eu tenho uma palavra para me fechar esse trabalho, o grito da misericórdia. Daqui a pouco, eu não posso esquecer, eu tenho uma oração para fazer aqui no grupo, uma oração muito forte nesta quarta, do grito da misericórdia. Sabe o que é o grito da misericórdia? É quando você clama, aleluia, aquele que você sabe que tem a chave, que vai abrir as portas da tua necessidade. O grito da misericórdia é quando você procura quem tem a solução. Oh glória a Jesus. Os nossos problemas muitas das vezes é querer acessar quem não tem recurso, quem não tem providência, quem não tem chave. Oh glória a Jesus, quem não tem chave não vai abrir a porta da tua necessidade. Quando olhamos para Gênesis, a Bíblia diz, quando olhamos para Gênesis, a Bíblia vai dizer que certa feita Deus está olhando agora, oh glória a Jesus, Deus está olhando para o leão, Deus está olhando para a leoa, e Deus está vendo os dois combinam, porque Deus não trabalha onde há mistura, Deus não trabalha onde há divisão, não trabalha não, e Deus está vendo, combina leão com leoa, vai dar certo. Deus está olhando para o homem, Deus está olhando e está dizendo, o homem precisa de algo, está faltando alguma coisa aqui, não dá certo um homem com a leoa, não dá certo um homem com o elefante, não dá certo. Deus não trabalha onde há divisão, Deus não trabalha onde há mistura, não vai dar certo. Então o Senhor olhou e disse, peraí, e a Bíblia diz que então o homem vai dormir. Se você não dá glória, oh glória, se você não dá aleluia comigo agora, porque enquanto Adão está dormindo, o texto diz, e a mão está trabalhando, a laxúria, e a mão de Deus está trabalhando, oh glória a Deus. Adão dormiu, não prega, não canta, não estou ouvindo mais a voz dele, não estou ouvindo mais a voz dela, porque Deus está trabalhando em algo. E tem coisas que você não vai ver, tem coisas que Deus não vai deixar você ver com os olhos, mas vai deixar você sentir com a mão. Eita, desceu aqui agora. Tem coisas que Deus não vai deixar você ver com os olhos, tem coisas que Deus não vai deixar você ver com a sua visão, porque senão vai atrapalhar. Oh glória, tu não vai ver com os olhos, mas tu vai sentir com a palma da tua mão. E o texto diz que a mão do Senhor, vai lá, vai na cabeça? Não, eu não vou na cabeça, eu não vou tirar ela da cabeça, porque se eu tirar ela da cabeça, ela vai querer mandar no homem, é chefona, vai querer mandar na casa, vai querer mandar na casa. Teologicamente falando, irmãos,
Isso aqui agora é um assunto um pouco delicado, mas biblicamente falando e teologicamente falando, toda mulher que dentro de casa quer se sentir a mandona, ela está contra a própria Bíblia Sagrada. Toda mulher que dentro de casa ela quer mandar no marido, porque existe marido por aí que só Jesus, a mulher manda nele, ele faz tudo que a mulher faz, ele faz tudo que a mulher quer, é porque não conhece a Bíblia Sagrada. Oh, glória a Deus, deixa eu explicar aqui. Deixa eu explicar. Pastor, tu tá dizendo para mim, pastor, que eu trabalho dentro de casa. Ele não faz nada dentro de casa. Não, você tá certa, minha filha. E você tá entendendo o que Jesus está falando com você. Porque essa mensagem aqui é para esse moço que tá do teu lado e tá sugando você. Você trabalha, você guerreia, você levanta às 4 da manhã, você levanta às 5 da manhã para trabalhar e o calça frouxa fica dormindo até meio-dia. É porque tu tá perdendo tempo, tá sugando você, está se aproveitando de você, porque biblicamente falando, Deus também disse na sua palavra que Ele nos fez cabeça, oh glória, e eu sendo cabeça de casa, não quer dizer que eu tenho que bater na minha mulher. Eu sendo cabeça de casa, não quer dizer que eu tenho que dar ordem para minha mulher. Não, biblicamente falando, eu sendo cabeça de casa, é a Bíblia dizendo que eu preciso, junto com a minha esposa, porque é uma só carne, eu preciso sentar com ela, orar junto com ela. Oh, glória a Deus! Eu preciso orar com ela e chegar a uma concordância a respeito de alguma atitude, porque se você não toma concordância com a tua esposa ou com o teu marido, você está fugindo da palavra de Deus, que diz que quando você casa, você se torna uma só carne. Agora mudou as coisas, não é como eu quero e não é como ela quer. Nós precisamos sentar, conversar, chegar a um comum acordo diante de Deus. A Bíblia diz que lá vai Deus, Ele vai pegar a mulher do pé. Não, Deus entendeu. Eu não vou pegar do pé, porque é o que tem de marmanjão por aí, que não sabe honrar a sua casa, não sabe honrar a sua esposa, não sabe valorizar a mulher que tem. Deixa eu falar uma aqui. Se você não valoriza a tua esposa, se você não honra a tua esposa, você nunca será honrado por Deus. Mulher, se você não honra o teu marido, por Deus você nunca será honrado. Teu ministério nunca será honrado. A honra faz parte. Se eu semeio honra, eu vou colher honra. Eu não vou tirar do pé. Porque mulher não foi feito para ser massacrada pelo homem. Você abre a televisão e você abre a internet, o que mais tem por aí são mulheres que são mortas por caras desequilibrados, porque o cara não quis ficar com ela, porque ela abandonou ele. E o ciúmes é tão terrível, é um ciúmes doentio, oh glória, que matou a moça, que acabou com a moça. Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos orar ao Senhor. Você precisa tomar cuidado com as suas escolhas, moça. Você precisa tomar cuidado com as suas seleções, moça. Ah, mas eu gostei dele. Mas é porque ele canta na igreja. Mas é porque ele prega na igreja. Você precisa vigiar nas suas escolhas. Oh, glória a Jesus. Você precisa tomar cuidado com as suas escolhas. Porque se você não colocar as suas escolhas no altar de Deus, isso vai trazer consequência para o teu futuro. Vai trazer consequências para a tua vida. É preciso vigiar. Tome cuidado. E a Bíblia diz que a mão do Senhor vem logo na costela. Ele veio na costela de Adão. E eu perguntei, Senhor, por que tua mão veio na costela? Por que tua mão não veio no braço? Por que tua mão não veio em outro lugar do corpo de Adão? Por que tem que ir na costela? Deus disse para mim, filho, eu vou na costela com a seguinte intenção: mulher que tem
esposo, se é casada, é para estar do lado. É para estar do lado, pastor? É para estar chiclete mesmo. Se está no ministério, vai com ele. Se ele vai para a esquerda, vai com ele. Isso é bíblico. A mulher tem que estar do lado do varão, porque quando está do lado, você evita confusão. Quando está do lado, você evita que Jezabel dê em cima do teu marido. Quando está do lado, você evita, varão, que muitos por aí fiquem cobiçando aquilo que Deus colocou na tua mão. Tem que estar do lado com ela, tem que orar com ela, tem que buscar com ela. Se tem agenda para pregar, vai com ela. Oh, glória a Jesus. Vai com ela, vai com ela. Deus colocou do teu lado. É porque Deus viu que você tem capacidade para administrar isso, para administrar esse chamado família. Você tem capacidade para administrar isso. A mão veio do lado e não veio na cabeça e não veio no pé, porque Deus sabe onde tocar. Deus sabe, se eu tocar na cabeça eu vou ferir Adão. Se eu tocar no pé, eu vou machucar Adão. Eu vou tocar numa parte que eu vou trazer algo para ele e não vou machucar ele. Pega isso. Eu não vou na cabeça, porque eu vou ferir Adão. Então, se eu ferir ele, aquilo que eu vou trazer para ele não é bênção, é maldição. E aquilo que Deus traz, não traz para te ferir, mas traz para te sarar. Pega isso aqui, eu termino aqui agora. Aquilo que Deus traz para multiplicar e não traz para arrancar. Porque se tem coisas que vêm para você e está lhe causando ferida, entendo, eu estou debaixo da palavra. Isso aí não foi meu Deus que trouxe. Isso aí foi cilada do diabo que tu pensou que era Deus. Ah, pastor, mas veio um Natal de revelação. Que revelação? Ah, pastor, mas veio uma revelação dizendo que eis que esse varão é seu. Essa varão é sua. Me mostra na Bíblia que isso existe. Você precisa orar a Deus. A maior revelação é a Bíblia. Você precisa orar ao Senhor. Você precisa ler a Bíblia. Porque aquilo que vem de Deus não vai trazer ferida para mim, não. A mão não veio na cabeça, eu vou machucar. Eu vou logo na costela, porque só Deus sabe onde tocar e não ferir. Quem não sabe onde tocar acaba ferindo o lugar que está tocando. Deus não. Deus sabe o que Ele está fazendo. Se Ele tirou é porque sabe. Eu vou tirar. Porque existem coisas, existem alianças que estão nos ferindo. Está te machucando, então eu vou tirar. Eu vou quebrar. Porque eu preciso te curar. Eu preciso curar você. E você nunca vai ser curada em territórios que você foi ferida. Alguém está comigo aqui? Eu nunca vou ser curado perto de pessoas que me machucou. Eu vou arrancar, vou quebrar essa aliança. Vou mudar você de cidade se for preciso. Mas você vai ser curada. Você vai ser sarado por Deus. Porque você nunca pode começar um ciclo ou ministerial ou um relacionamento se você não for curado. Você sai de uma relação e já quer entrar em outra. Você sai de uma relação que você não foi curada nem curado e já quer entrar em outra relação. Isso se trata de um âmbito ministerial. Isso se trata de um âmbito relacional. Precisamos se curar para depois fazer aliança. Não faça aliança sem antes buscar a tua cura em Deus. E a tua cura em Deus você busca na oração, na palavra. Você busca a tua cura em Deus. Porque Deus tem cura para o seu povo e a sua igreja. Aleluia, amém, meus irmãos. Eu estou, na verdade, ainda me recuperando da gripe. Mais de uma semana gripado. Mas eu louvo ao Senhor por esta palavra que o Senhor falou conosco. Eu passei um pouco, eu estou procurando fazer live, meia hora só de live. Mas agora eu passei um pouco, né? A revelação da palavra desceu aqui agora. E aí eu pude ver alguns amigos nossos, né, queridos nossos que estão aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus e recebendo de Deus essa palavra que do céu descer, porque se do céu não descer nós não temos nada para falar. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a tua casa, a tua família. Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas da tarde, eu estarei aqui
porque final de semana nós estaremos na cidade de São Paulo, nós estaremos falando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero louvar o Senhor por cada vida, amigos de perto, amigo de longe, você que faz tempo que eu não lhe vejo. Fico muito feliz de estar aqui, os nossos irmãos, nossos amigos, pastores, pastoras, enfim, os nossos irmãos em Jesus Cristo que têm nos acompanhado, né? Eu amo muito, quem me conhece sabe que eu amo muito pregar a palavra de Deus, né? E eu sei muito bem que mais do que pregar a palavra de Deus é buscar ao Senhor para viver a sua palavra. Porque não adianta pregar a palavra, até uma criança prega a palavra, mas o Senhor não quer que preguemos somente, Ele quer que vivemos aquilo que pregamos, né? E a gente só consegue isso mediante a oração, mediante a dependência de Deus. Eu quero louvar o Senhor por cada vida. Amanhã estaremos aqui nesse último dia, serão 2 dias somente, deste trabalho profético, o grito da misericórdia. Mas antes que eu termine, você que precisa de uma oração, coloque por gentileza aqui, que eu vou estar fazendo uma oração agora. Agora já são 9h56, vai dar 10 horas, quase 1 hora de live. Eu sei que o Senhor falou o seu coração. Você que precisa de uma oração, ô glória, é verdade, Senhora Evânia, o tempo passa. Ela colocou desde jovem, ela me conhece já faz um tempo já. Quando ainda eu era magrelo, hein? E Jeová agora deu carne. Vamos orar ao Senhor agora, gente. Emocional. Glória a Deus. Emocionalmente aqui. Oração porque estão passando por batalhas. Eu preciso de uma oração também, irmã Érica Lemos aqui, que está nos acompanhando. Irmã Rosângela, Deus abençoe. Meu cabelo está caindo. Vai cair? Não, irmã. Depois desse dia, esse mal, o teu cabelo não vai cair mais. E cabelo é uma das partes mais preciosas da classe feminina, né? Teu cabelo não vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está comigo aqui, eu vou fazer essa oração final. Você que está comigo aqui agora, né, amanhã eu vou guardar minha voz para amanhã. Está dando um grito forte. Sexta-feira, pastora Sara Lima estará na cidade de São Vicente. Ela estará pregando no culto das irmãs. Eu estarei lá também dando glória para Jesus. Glória a Deus. Na cidade de São Vicente. Ministério que agora eu esqueci o nome. E sei que vai ser uma noite de alto nível espiritual. Bem, vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Assembleia de Deus. Isso. Conheça a Base 44. Peraí, gente. Uma plataforma completa. Santo Deus, eterno Pai e Samaritano. Santo Deus, eterno Pai, Jesus, Senhor. Tu estás aqui nesta noite, Senhor. Eu sinto a tua doce e real presença, Espírito de Deus. Senhor, igreja somos nós. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E esta igreja foi resgatada no Calvário pelo sangue que foi aspergido, Senhor, por nós. Pai amado, nós somos igreja. Senhor, na cruz do Calvário o Senhor derramou e foi levado sobre si. Aleluia, meu Pai amado, nós somos livres. Livres para exaltar, livres para cultuar, livres para dar glória, livres para cantar, livres para sermos livres, meu Deus, meu Pai. Muitas pessoas que estão aqui, Senhor, mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, a tua filha que o cabelo está caindo, a tua filha que está passando uma guerra emocional, a tua filha que está passando uma batalha terrível, a tua filha, meu Pai, que precisa de oração na família.
Em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Quebra o mal, quebra o arco agora. Vai quebrando este mal, vai quebrando este mal. Senhor, meu Deus, Pai, toda porta que está aberta, toda porta que está aberta, para que esse mal entre nessa casa. Há uma legalidade, há uma brecha. Em nome de Jesus, que essa porta seja fechada. Pai, fala com a tua filha na palavra ainda essa madrugada. Fala com o teu filho em sonho agora, meu Pai, nessa madrugada. Senhor Jesus, a tua palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Jesus, somos livres, Pai, somos livres, Senhor. Vai tocando no sangue agora, vai tocando no osso agora, na coluna, na cabeça, toca agora na perna. Essa pessoa, Pai, que não consegue andar, está com dor na coluna, está com dor na cabeça, nas vias respiratórias, vai arrancando agora esse mal, vai quebrando agora, vai repreendendo agora, Senhor Jesus, esse mal, meu Pai, essa dívida, Senhor, Pai amado, que essa moça, esse rapaz, esse irmão, essa irmã, precisa, Pai amado, para quitar a sua dívida, Senhor, em nome de Jesus. Visita agora, visita agora, visita agora, que o mal perca força agora, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus. A dor na cabeça vai, a dor na coluna sumiu, aleluia, a dor na cabeça saiu, a dor na coluna saiu, oh glória, aquilo que estava segurando o teu milagre, já foi, já soltou, já soltou, já soltou, já, quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra? Nós estamos em guerra. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra hostes espirituais. A nossa luta é espiritual, e só vence guerras espirituais com armas espirituais. Não é com gritaria, não é com violência que você vence, não, mas é com a vida no altar, mas é você orando, mas é você buscando e vigiando que você vence. Ele é barachia vacalacia, ele é bacanda ravaia calachúria. Oh glória, essa cilada contra a tua vida, essa armadilha contra a tua vida, em nome de Jesus, o mal está perdendo a força agora. Antes que eu termine a minha participação, deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos. Antes que eu termine a minha participação, tem livramento de Deus aqui esta noite. Glória a Deus, tem livramento de Deus aqui esta noite. Enquanto eu estava orando a Deus aqui, enquanto eu estava orando a Deus aqui, eu aprendi uma coisa com o Senhor, que quando você deixa de usar Deus, Deus ele te usa. Não queira usar Deus, deixa Deus te usar. Mas enquanto eu estava em oração aqui, meus irmãos, enquanto eu estava em oração aqui, o manto da revelação desceu sobre a minha cabeça. O manto da revelação desceu sobre a minha cabeça. Alaxuia vacantarácia. Eu vi um livramento na casa de uma mulher que está aqui, na casa de uma família. Eu vi um grande livramento. Oh glória, sabe aquela tua criança pequena? Sabe aquela tua criança de 4 anos de idade? Eu vi o Senhor dando livramento para essa criança. Ela é barachuia vacandacia. Eu vi a Deus descendo com livramento na tua casa. Sabe por quê? Porque você precisa vigiar com a tua família. Você precisa vigiar com a tua filha. Vigiar porque o mal está rodeando a tua filha, a tua criança. Um espírito do mal está rodeando a tua criança. Enquanto eu estava orando aqui, eu vi uma pessoa se aproximando da tua criança de 4 anos de idade. E o Senhor disse para mim: filho, abre a boca, deixa eu te usar. Porque eu estou jogando por terra
Oh, glória a Jesus. Eu estou jogando por terra. Oh, glória, o espírito do mal, o espírito das trevas, o espírito da pedofilia, que você pensa que é amigo, que você pensa que não tem nada de maldade nele, tem maldade por trás, está usando uma máscara só para se aproximar da tua casa, só para se aproximar da tua criança de 4 anos de idade. O Senhor disse para mim, para falar para alguém que está aqui me assistindo agora, porque você está aqui. Você está aqui, cadê você? Você está aqui, porque o Senhor ele quer jogar por terra este mal. O Senhor quer guardar, porque depois dessa revelação, algo vai acontecer. E você vai dizer, Deus usou aquele pastor naquela live, pastor Eduardo, lá do estado de São Paulo. Deus usou ele porque tem uma filha de 4 anos, ô pastor, e tem um rapaz que é amigo da família, pastor, mas eu tenho sentido umas coisas estranhas. É Deus que está te avisando para você abrir os teus olhos. Cuidado que você coloca na sua casa. Amém? Receba essa revelação de livramento da parte de Deus, porque o Senhor está visitando esta noite. Um dia desse eu falei até, não sei para que eu falei, faz tempo que o Senhor não me usa na revelação. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos, que quando você carrega algo de Deus, você não perde o que você carrega. Só fica parado ali, mas você não perde o que você carrega. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Que Deus guarde a tua casa. Que Deus guarde a tua família de todo laço do passarinho, de toda peste perniciosa. Amém? Fica na paz de Jesus. Quando vocês forem orar, lembra da minha vida, lembra da minha casa. E amanhã, às 14 horas, eu vou estar aqui na marcha de novo, hein? Vou estar aqui na guerra aqui para estar fazendo esse trabalho profético, o grito da misericórdia. E você que conseguiu entrar, entre aqui amanhã às 14 horas, vai ser um prazer ter vocês de novamente aqui. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus, até a próxima, até amanhã, às 14 horas. Fui, Deus abençoe vocês.